A velocidade de propagação do som depende de vários fatores. Nesse caso, essa equação fala algum desses fatores aqui. Perceba que a velocidade do som é igual a raiz quadrada do gama, e o que é esse gama aqui? É o coeficiente de Poisson, que relaciona as capacidades térmicas, a pressão e a volume constante de um gás. Eu tenho que esse valor vai multiplicar o R, que é a constante dos gases, que vai multiplicar a temperatura do meio, que o som vai se propagar, dividido, nesse caso, pela massa molecular do gás. Você pega esses valores, tira a raiz quadrada e eu consigo a velocidade do som nesse meio gasoso. Então perceba que a velocidade do som tem uma relação direta com a sua temperatura. Fazendo algumas manipulações algébricas e substituindo alguns valores, percebemos também que essa equação mais direta relaciona a velocidade do som com a sua temperatura. Nesse caso, perceba que quanto maior a temperatura do meio, maior vai ser a velocidade de propagação do som. Em contrapartida, se você resfria o meio, deixa o meio com a menor temperatura, menor vai ser a velocidade do som também. Esse T0 aqui é uma temperatura inicial fixada. E essa daqui é uma temperatura que você está analisando. Vamos considerar que a temperatura inicial fixada seja de 0 graus Celsius, ou seja, 273,5 Kelvin. A temperatura, nesse caso que você vai analisar, digamos que é a temperatura ambiente, que é aproximadamente 25 graus Celsius. Transformando em Kelvin, dá 298,15 Kelvin. Se você substituir esses valores naquela equação ali, perceba que a velocidade do som vai ser igual a 331,15, que multiplica esse valor aí. Ou seja, a temperatura que eu estou analisando, que vai ser 298,15 Kelvin, nesse caso, pela temperatura que eu fixei inicialmente, 273,15. Nesse caso, você efetuando essa divisão aqui, tirando a raiz quadrada, você vai encontrar um valor de 1,04, aproximadamente. Nesse caso, a velocidade do som vai ser igual a 331,15, que multiplica 1,04. Esse valor aqui, na temperatura ambiente, você vai perceber que é de aproximadamente 344 metros por segundo. Interessante você perceber que um aumento dessa temperatura em relação à temperatura inicial que você fixou elevou a velocidade do som. Em relação ao quê? Em relação aqui, se você tivesse a temperatura que você estava analisando nesse caso, a mesma que a temperatura inicial, ou seja, 0 graus Celsius, 273,15 Kelvin, você perceberia que esse resultado aqui daria 1. E 1 vezes esse valor daria 331,45. Como eu aumentei um pouco a temperatura que eu estou analisando, eu aumentei também a velocidade do som, não foi? Então, se eu manter a temperatura igual, a velocidade do som permanece a mesma, ok? Valeu!